Fala pessoal, vocês conhecem os operadores aritméticos, né? Vocês sabem como fazer operações matemáticas no JavaScript? Então vamos ver nesse vídeo. É, Então no JavaScript eu acredito que é muito parecido com as demais linguagens, né? Então a gente tem as operações matemáticas, tá bom? Adição, subtração, multiplicação, etc. Tá? E simplesmente a gente pode pegar e fazer, né? 2 mais 40, tá? A gente faz 2 menos 40, tá? Então basicamente são os sinais, né? Da matemática e a gente passa né, variáveis do tipo number, tá bom? Então a gente, né? Aí, às vezes tem, né, algumas linguagens que mudam. Por exemplo, exponenciação. Eu quero fazer 2 elevado a 64. Então, no JavaScript, eu uso 2 asterisco, né? Então, isso aqui vai 64. Então, 2 elevado a 64, tá? Divisão normal, né? Então, tem 8 dividido por 2. Multiplicação, né? Então, 2 vezes 2, né? Vamos fazer 2 vezes 16, tá bom? O que é interessante também, tem o módulo, né? O módulo é o resto da divisão. Então, por exemplo, eu tenho aqui 15 dividido por 2, né? Vai dar 7,5. Mas aí, e se eu fizer uma divisão inteira e eu quero saber qual que é o resto dessa divisão inteira? Então, aí eu faço 15 módulo, tá? Módulo de 2. Então, daí vai ser 7 e o resto vai ser 1, tá? Então, o módulo é bem interessante. Às vezes a gente quer saber se um número é par ou é ímpar, né? Então a gente usa o módulo, tá? Aí a gente tem essas duas, né? Essa sintaxe da gente colocar 2 mais ou 2 menos. E é o incremento e decremento. Então imagine o seguinte, eu tenho uma variável, então a gente tem um let contador, que ele é zero, tá? E aí eu posso fazer contador mais. O que que isso significa? Eu estou falando, olha, incrementa um na variável contador, tá? Então, a hora que eu faço isso, se eu perguntar qual que é o contador agora, o contador vai ser 1, tá? Então, se eu fizer isso, 1, 2, 3, agora o contador vai ser 4, certo? E da mesma forma, eu posso usar o contador menos, né? Até esse contador zerar. E se eu continuar fazendo, é claro, esse número vai ficar negativo, né? Tá? Então, esses são os operadores, tá? E, e nesse contador, na verdade, ele tem uma variação, tá? Eu posso fazer assim, então, contador. O contador tá valendo, vamos falar que o contador voltou a zero, tá bom? Então, contador é zero. Eu posso fazer mais contador. Então, eu posso colocar isso tanto no final quanto no começo, tá? No final do dia, o resultado é o mesmo. Mas ele tem uma sutileza aqui, tá? E para demonstrar isso, eu vou usar essa função aqui. Tá? Então eu fiz uma função mostra x. Nada mais é do que ele recebe esse x e ele imprime esse x, tá bom? Então aí eu faço o seguinte. Eu pego e ponho assim, ó. Mostra x. E aí eu passo aqui, então vamos criar aqui o contador. Let contador é igual a zero. E eu faço mostra x contador, tá? Então isso imprimiu zero. E se eu colocar mais? Só que agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer assim. Então o mostra x ele vai mostrar o contador. Daí ele vai mostrar o contador com mais e depois mostrar o final. E aí, olha o que acontece. Então o contador tinha zero, que é a linha 25. Aí depois ele mostrou zero de novo. Então, quando ele chamou a função, ele passou o contador sem incrementar, né? Então ele passou o zero. Daí ele veio aqui, imprimiu o zero, voltou para cá. Aí sim ele incrementou, né? Então ele pôs, ele adicionou, daí ficou 1. E aí essa função imprimiu 1. Então note que ele passou sem incrementar e depois, na hora que voltou, né, dessa função aqui, aí sim que ele incrementou, tá? E aí que vem a diferença. Então agora se eu pegar e colocar o sinal no começo, ele vai incrementar primeiro, então o contador vai estar em zero, daí ele vai aumentar para 1 e vai passar o 1 para o mostra x. Então aí vai ficar 0, 1, 1. Vamos ver? Vou limpar aqui, vou dar um salvar. Então foi isso que aconteceu. Então, é legal que esse operador, né, a gente pode colocar
antes ou depois. Eu quero incrementar antes ou depois. E às vezes isso ajuda a gente na lógica que nós estamos construindo, tá bom? Então espero que tenha ficado claro essa parte. E agora, legal, então a gente usou operadores, né, matemáticos, aritméticos aqui, para a gente, né, fazer operações com números. Mas o que que acontece? Então vamos apagar isso aqui agora. O que acontece se eu fizer A mais B? Né? O que será que acontece? Então, vocês sabem a resposta disso? Vamos salvar? Ah, é claro, né? A gente tem que pegar e mostrar isso. Então, eu posso fazer um console.log e fazer qual que é o resultado de A mais B. Então, ele conseguiu somar. Ele pegou, duas strings, né? Então, eu vou somar. Imagine que eu tinha nome e sobrenome, né? Então, você consegue somar e criar uma terceira string onde é o nome completo, tá? Fazendo operações de mais com string. Ah, mas então quer dizer que eu posso colocar um menos, tá? Então, eu vou dar um salvar. E aí acontece o seguinte, né? Esse aqui é not a number, tá? Então, se você tentar fazer uma operação com mais, né? A adição até funciona, mas você não vai conseguir fazer com tudo, tá? Se você tentar multiplicação, divisão com strings, não vai dar certo. Então, o mais deu certo, o restante não. Aí tem um outro ponto também. Então, agora vamos pensar assim, eu quero fazer 40 mais 2, né? O que será que vai acontecer? Porque agora, né, agora eu lembro do vídeo de tipos. A gente tem um tipo string fazendo uma operação aritmética com um tipo numérico, né? Então tem muitas linguagens que isso não pode. Ele vai falar, olha, você tem diferentes tipos aí, eu não sei o que fazer. Né? O interpretador não sabe o que fazer, tá? Mas nesse caso o JavaScript, ele fala, eu acho que ele quer somar string. Então, olha só o que ele faz. Ele não deu 42. Ele converteu, o interpretador, o JavaScript fez isso pra gente, converteu isso aqui para string e adicionou o texto 2 no texto 40, né? Isso aqui tem o mesmo resultado disso aqui, né? Então, ele deu o mesmo resultado. Ah, tá bom. E se eu colocar o sinal de menos, o que será que vai acontecer, né? Olha só o que aconteceu agora. Tá vendo? Então, o JavaScript teve um comportamento diferente agora. Agora ele falou, poxa, ele está fazendo uma operação de menos. Ele não deu erro, igual a gente fez com 2 string. Só que daí, ao invés de converter esse aqui para string, ele converteu isso aqui de string para numérico. E aí ele fez a conta e deu 38, né? Então o JavaScript, ele tem esse comportamento, tá? Então tem coisas assim, né, os criadores têm as razões, os motivos deles, tá? Mas às vezes não é tão óbvio pra gente, né? Ele não seguiu um padrão, porque aqui ele converteu esse aqui para string, aqui ele converteu esse aqui para número, tá? Então o JavaScript ele tenta ao máximo, na minha visão, não dar erro pra gente. Então você digita os códigos, ele tenta fazer as conversões para minimizar os erros. Só quando ele realmente fala, aqui eu não sei o que fazer, aí ele vai estourar um erro, tá bom? Então essas são as operações. Prestem atenção quando vocês estão fazendo o código, porque o JavaScript ele tenta assumir algumas coisas, né? Isso aqui eu acho que ele queria passar um número aqui, então eu vou converter. E ele tenta fazer conversões pra gente, tá? Então é um ponto de atenção, tá? Vamos saber o que fazer. Nos vídeos seguintes a gente vai entender como a gente faz essa conversão. Eu quero converter isso aqui para número, tá? Então a gente vai entender isso. E um ponto de atenção não. Eu gostaria de passar para vocês pesquisarem, tá? Uma biblioteca interna do JavaScript, então sem instalar nada, o JavaScript tem o math, tá? Então, eu quero, por exemplo, você pega aqui um 14 dividido por 8, tá? Então é uma divisão decimal. Eu quero que você arredonde esse número para baixo. Eu quero que você arredonde esse número para cima. Então eu quero que vocês pesquisem no math do JavaScript o que a gente tem nessa função aqui, nessa biblioteca, para ajudar a gente nessas operações. Beleza? Então fica aí uma lição de casa e até o próximo vídeo.